Estamos aqui mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a você que nos acompanha através do canal 25 da NET e também pelas redes sociais e também por toda a mídia que nós temos. Agradecemos aqueles que colaboram com esse programa, que fazem com que esse programa existe. Esse programa tem um propósito de levar conhecimentos e curiosidades acerca da nossa queridíssima ciência milenar que é a medicina. Trazemos sempre ao nosso programa convidados especiais, convidados que fazem a medicina ser aquilo que é, uma verdadeira ciência, uma verdadeira arte. Pessoas convidadas nossas trazem aqui toda a sua experiência profissional para que você, telespectador, você assinante, você internauta, possa tomar conhecimento de curiosidades interessantíssimas. Não diferente dos demais convidados, o Dr. Irapuan Barros é o nosso convidado do dia de hoje. Professor Irapuan, eu que chamo professor, nosso muito obrigado por ter atendido o nosso convite e por também subtrair da sua agenda esse precioso tempo para dedicar aqui ao nosso programa Medicina em Destaque. Eu que agradeço o convite, professor Gerson, e saúdo a todos os telespectadores do canal 25 da NET. Estamos aqui para falarmos sobre um tema, de certa forma, polêmico, que é a questão dos serviços de perícia médica do INSS. E estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas da população em geral. Gostaria de dizer que o doutor Irapuan, ele é perito do INSS e também um profissional dedicado à medicina de família, não é isso? Uhum. Formado aqui na Universidade Federal de Alagoas. Sim, sim. Mas você é natural daqui? Sim, sou de Maceió. Estudei aqui na UFAL, me formei em 2002 e estou nesse campo de perícia médica há cerca de 13 anos. 13 anos. Isso. E como é que nasceu, na verdade, essa paixão, esse interesse pela perícia médica? Na sua formação acadêmica ou foi depois que surgiram as oportunidades? Não, foi depois. Assim, a oportunidade surgiu através do concurso público e através do concurso público eu ingressei no serviço de perícia e com o tempo especializações, tanto em perícia médica como em medicina do trabalho, a gente vai se apaixonando pela área e estamos aí. Quais as principais causas que motivam um profissional a ser perito do INSS e quais as causas assim que causam constrangimentos hoje? Ser médico perito é uma tarefa, de certa forma, difícil, porque você sofre pressão de todos os lados. Você sofre pressão da população, que enxerga o médico perito sempre como vilão, isso não é de hoje. Você sofre pressão do próprio instituto, que cobra quantidade de perícias, cobra uma atuação cada vez mais proficiente. Você sofre pressão de órgãos externos, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, da própria Justiça Federal, de Polícia Federal, do próprio Conselho Regional de Medicina. E você sofre também, por parte dos outros colegas médicos, uma certa pressão, porque também a categoria médica, muitos não entendem como funciona o serviço de perícia. E é exatamente isso, telespectadores, que nós nos propomos, através do programa de hoje, substanciado pela grande experiência que tem o doutor Irapuan. E a primeira pergunta que nós fazemos a ele, já dentro do contexto pericial, é uma pergunta que chega aos nossos ouvidos na atividade médica e como cidadão também. O paciente ou o usuário, ele pergunta: eu estou doente e preciso me afastar do trabalho. Como devo proceder? Isso, o primeiro ponto, professor Gerson, se você está doente, se você está em casa ou você está no trabalho e tem uma determinada doença, você ir ao médico para ser atendido e o médico, dependendo da sua doença, emitirá o atestado médico. De posse desse atestado, se o seu afastamento for até 15 dias, a própria empresa se encarrega de abonar esse tempo de afastamento. A partir do 15º dia em diante, se você
precisar permanecer afastado, você tem que marcar a perícia no INSS. E você marca a perícia do INSS hoje praticamente de 3 formas. Ou pelo site do INSS, você entra no site do INSS, que é www.inss.gov.br. E o diretor que colocasse aí essa referência, o site do programa, O site do INSS é www.inss.gov.br. Você pode também fazer esse mesmo procedimento pela central de atendimento telefônico do INSS. O número é 135, a ligação é gratuita, ou através do aplicativo de celulares que está aparecendo na tela, chamado Meu INSS. Você baixa gratuitamente de qualquer celular Android ou celular iPhone, aí é o telefone do INSS, 135, a ligação é gratuita, ou se for de celular, a ligação é o preço de ligação local. E aí você é atendido por um funcionário do teleatendimento que vai perguntar o que você quer, e aí você vai dizer que quer marcar a perícia do INSS. Ele vai perguntar os seus dados, vai perguntar o seu CPF, data de nascimento, enfim. E você já sai com a data e hora marcada de atendimento de perícia médica. E naquela data, naquele dia, naquele horário, você vai até a agência do INSS que você escolheu, você que escolhe a agência, e você faz a sua perícia médica e tem o seu benefício concedido, se for o caso. E sendo assim, não tem muita dificuldade de fila, né? Porque já é pré-agendado, já tem um horário. Exatamente. Antigamente, há cerca de 10 anos, existiam aquelas filas intermináveis na porta das agências do INSS. E com o passar dos anos, a própria Previdência Social informatizou os seus serviços e hoje basicamente tudo é feito online. Então, você agenda a perícia, você consulta o resultado do seu benefício, você se aposenta quando a aposentadoria é por idade ou por tempo de serviço, todo sem sair de casa, ou pelo telefone, ou pela internet, ou pelo aplicativo de celular. Na verdade, a Previdência quebrou paradigmas, né? Porque era um grande mal que causava à população, onde o usuário tinha que ficar noites, né, esperando para ser atendido. Né? Exatamente, é isso mesmo. As filas acabaram justamente porque a grande parte dos serviços oferecidos pelo INSS hoje estão disponíveis gratuitamente, sem precisar de atravessador, sem precisar de qualquer outro meio para se chegar até ele, pelo site, pelo aplicativo celular ou pelo telefone. Uma outra pergunta que o usuário pode fazer é: eu fui para o médico e ele me deu uma declaração. Essa declaração serve como documento para formalizar? É uma pergunta interessante, doutor Gerson. Muitas vezes você vai ao hospital e aí o hospital lhe dá uma declaração de comparecimento. Naquela consulta, né? Isso, que você teve na consulta, ou que você fez um exame em determinado dia, em determinado horário. O que acontece na legislação brasileira, somente o atestado médico ou o atestado do dentista, quando o problema for de ordem odontológica, tem o poder de afastar alguém do trabalho. Isso está na lei brasileira. Então, uma declaração de comparecimento assinada por um serviço administrativo de hospital, isso por si só não tem poder para afastar alguém do trabalho, a não ser que seja assinado por médico, o médico informando a quantidade de dias de afastamento ou se for o caso, a doença. Mas, assim, o empregador, ele tem a faculdade de querer aceitar ou não. Se ele decidir aceitar, tudo bem. Mas ele não é obrigado a aceitar, porque pela legislação ele só é obrigado a acatar os afastamentos por doença emitidos mediante atestado médico ou atestado de odontólogo, quando o problema for de ordem odontológica. Odontológica, exatamente. Outra pergunta é de um patrão que tem uma empregada doméstica que adoeceu e se afastou do trabalho. É preciso ele também pagar esses 15 dias? A empregada doméstica, ela, nessa questão de marcação de perícia, de auxílio-doença, ela se equivale àquele contribuinte individual, chamado autônomo, aquele que paga o carnê do INSS. Significa dizer que, a partir do primeiro dia do afastamento, já é de responsabilidade do INSS, não é do patrão, como quem é carteira assinada. Quem é carteira assinada, até 15 dias de afastamento, a responsabilidade é do patrão. Mas quem é empregado doméstico e quem é contribuinte individual, que é o autônomo, a partir do primeiro dia de afastamento, ele já deve ingressar com um pedido de perícia no INSS. Isso é um reconhecimento, assim, muito bom para o patrão que tem a empregada doméstica, porque, como sendo um serviço essencial para o patrão, ele teria que pagar 2 vezes porque tem que contratar outro de imediato. Exatamente. Né? E aí o INSS chamou para si essa responsabilidade. Que bom. Quais são os principais benefícios das doenças existentes no INSS? Isso. Do ponto de vista de doença, de acesso à perícia médica, existem basicamente 3 tipos de benefício.
que é o auxílio-doença, que ele pode ser Nosso diretor pode botar essa imagem. Decorrente de acidente de trabalho, Obrigado. que é o auxílio-doença acidentário, ou normal, que é o previdenciário. Existe a aposentadoria por invalidez, que é aquela que o cidadão se aposenta, que também pode ser por acidente de trabalho, que é o acidentário, ou o normal, que é o previdenciário. Existe o auxílio-acidente, que é um pouco diferente, essas nomenclaturas muitas vezes dão uma confusão na população geral. O auxílio-acidente não está diretamente relacionado a eu ter me acidentado, é quando eu retorno ao trabalho, ou seja, eu estava de benefício auxílio-doença, recebi alta da perícia, estou voltando para trabalhar. Só que aí eu estou voltando com uma sequela, com uma incapacidade parcial. Então, eu volto a trabalhar, receber o meu salário pela empresa, mas fico recebendo pelo INSS uma indenização, até eu me aposentar, de metade do meu salário de contribuição, que é o auxílio acidente. Deve conter o atestado que o médico será apresentado? O que deve conter um atestado que ele apresentará? Isso é muito importante, porque muitas vezes o cidadão chega lá com um atestado médico e diz, o meu atestado não valeu, o médico perito lá disse que estava incompleto. Existem 2 resoluções do Conselho Federal de Medicina, nós estamos vendo aí um modelo baseado nessas resoluções, que diz quais são os itens obrigatórios quando o atestado vai para a perícia. Que aí tem o nome do paciente, a sua identificação, o CID-10, e aí o paciente ele tem que autorizar, ou se o paciente não autorizar, o médico tem que colocar descrito lá que o paciente não autorizou. Tem que assinar no atestado? Não necessariamente, essa é um preciosismo, o paciente não precisa autorizar, porque o fato de um médico informar que o paciente autorizou ou não, isso já basta para a perícia, porque o atestado médico, pela legislação, ele tem presunção de verdade. Além dessas informações, ele tem que constar a terapêutica, ou seja, os tratamentos que o paciente está fazendo, as limitações que o paciente apresenta, os exames complementares, se existirem, e o prognóstico, que é aquela impressão sobre a ideia de futuro do comportamento da doença, aquele comportamento médico, aquela previsão que o médico tem, como é que aquela doença vai se comportar no decorrer dos meses ou no decorrer dos anos. Esses são os itens obrigatórios. Quando o atestado vem sem essas informações, muitas vezes o perito ele não tem subsídios completos para poder tomar uma decisão pericial favorável ao paciente. E aí, às vezes, não tendo essa informação, não sai o resultado que o paciente esperava e ele sai exatamente inquieto, inconformado, achando que o perito é o vilão do fato. Exatamente. O perito médico, diferente de um médico comum, o perito está obrigado a seguir o que está na lei. É o princípio da legalidade do serviço público. Então, o perito ele não pode decidir diferente do que está na lei, diferente do médico assistente normal, que ele pode opinar da forma que ele acha pertinente. O perito não, ele tem que seguir o que a lei permite que ele decida. Então, como a lei diz que esses itens são obrigatórios, então o perito se pauta nesses itens que estão no atestado, que devem estar no atestado. Se o atestado vem faltando esses itens, muitas vezes o perito fica sem ter como tomar uma decisão favorável ao paciente, porque faltam elementos técnicos que são obrigatórios. E o perito ele não pode decidir diferente disso. Aonde fica essa diferença, principalmente, do perito com o médico assistente? O que deve conter numa perícia que é ultrapassado ou falta no médico assistente? Por exemplo, o perito ele tem uma responsabilidade sobre a verdade que contém, enquanto que o médico assistente tem a questão do sigilo, né, da busca da melhora, que não tem o médico da Previdência. Como você classificaria esses 2 atos médicos distintos entre si? Isso. Basicamente, o perito médico, ele pratica um ato médico legal, um ato técnico, também baseado no que está na lei. Então, ele é obrigado a decidir tecnicamente, como médico, mas lastreado no que permite a lei. O médico assistente, ele não tem esse lastro de obrigação legal. Ele decide tecnicamente, mas não é obrigado a decidir conforme está na lei. Muitas vezes o médico perito acha injusto determinada decisão, mas ele não pode decidir diferente daquilo, porque a lei não permite que ele decida. Já o médico assistente, ele não tem essa obrigação, ele pode opinar diferente. Ele acha que aquele caso, o paciente deveria ter direito, mesmo a lei não permitindo, mas ele pode opinar aquilo no atestado dele.
Eu costumo dizer que, como a medicina ela não é uma ciência exata, muitas vezes 2 mais 2 não serão igual a 4. Então, quando um mesmo paciente ele vai para, digamos, 3 médicos diferentes no mesmo dia, levando os mesmos exames, seguramente ele vai sair com 3 diagnósticos diferentes, 3 tratamentos diferentes. Não significa dizer que os 3 estão errados ou que os 3 estão certos. É que muitas vezes se denuncia o médico achando que aquele está certo e o outro errou. Exatamente. Mas, na verdade, é a formação de um diagnóstico em cima do conhecimento que ele teve. Exatamente. Né? É por isso que se pergunta, e mais uma pergunta, por que algumas pessoas têm a mesma doença e uns saem com atestado e outros não? Exatamente por essa questão do lastro legal. O perito médico, ele não analisa a doença em si. Já o médico assistente, basicamente, analisa a doença que a pessoa tem. O perito, ele analisa qual é o impacto que essa doença causa na atividade laboral da pessoa. Então, uma mesma pessoa com uma doença, vamos dar um exemplo aqui, de que você é jogador de futebol. E aí você tem um quadro de rouquidão. Você está com calo, por exemplo aí, você está com calo nas cordas vocais. Você é jogador de futebol. Você estando rouco, você vai conseguir ser jogador de futebol. Mas se você, em vez de ser jogador de futebol, for locutor esportivo, você não vai conseguir trabalhar. Perfeito. Então, a mesma doença que para um não vai dar direito ao afastamento do trabalho e para o outro pode até gerar aposentadoria por invalidez, dependendo da evolução da doença. Então, é isso que o perito médico analisa, diferente do médico assistente. Analisa não a doença em si, mas qual é o impacto que essa doença tem na atividade laborativa do indivíduo. Então, muitas vezes o pessoal se assusta. Mas o cidadão está com câncer. Mas aí, e não teve o benefício concedido, como é que é isso? Depende do câncer, depende da atividade profissional da pessoa, depende de uma série de questões legais, se o cidadão tinha ou não qualidade de segurado, que é uma coisa importante para se dizer, que o INSS ele é uma seguradora. Como toda seguradora, você tem uma regra de você se filiar e se desfiliar. É como se você fosse contratar um plano de saúde. Você tem uma carência para cumprir. Se você ficar inadimplente, você vai perder direito de usar o plano de saúde. No INSS é basicamente a mesma coisa. Você tem que pagar regularmente, mensalmente, ou a sua empresa pagar. E a carência de 12 meses, então naqueles 12 meses você não vai conseguir usar os benefícios do INSS, salvo raras exceções especificadas em lei. E se você deixar de pagar, depois de um determinado tempo, você vai perder direito a usar os benefícios do INSS. Então, muitas vezes o cidadão não paga o INSS ou deixou de pagar, vai até a perícia decide favorável, mas nessa análise administrativa o benefício é indeferido, cerca de 30%. Por conta dessa inadimplência? Sim, cerca de 30% de todas as perícias que são feitas diariamente, a perícia é favorável, mas a decisão final do benefício é de indeferimento administrativo por essas questões de pagamento. Mas aí o cidadão muitas vezes confunde. O perito me negou. Não foi o perito decidiu favorável. É bom isso. Falar mais vezes isso, porque, na verdade, é o perito esse vilão na língua do usuário e sem culpa nenhuma, né? Exato, é isso mesmo. Na verdade, mesmo. É um procedimento meramente administrativo e, às vezes, acontece de se inquietar contra o perito, né? E está assumindo exatamente aquilo que é legal. Ou seja, foi muito feliz essa citação, essa experiência de que ele tem direito à doença, mas assim, comparando com a lei do SUS, por um atendimento universal, ele não teria direito não? Assim, essa questão da legislação, professor. A SUS, Previdência Social e assistência social são coisas distintas. Então, a assistência social, como tipo o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, ou Bolsa Família, você não precisa pagar nada, você se preencher aqueles critérios, você vai receber aquele benefício baseado nos critérios que estão na lei. Mas no INSS é diferente, a lei é diferente, é uma seguradora. Para você ter direito, você tem que ter esses pagamentos regulares. Se você não tem esses pagamentos, mesmo que a perícia seja favorável, a decisão final será do setor administrativo de indeferimento. Então, muitas vezes, o cidadão não concorda com aquela decisão, se inflama contra o perito, mas muitas vezes o problema não está na perícia médica, está no setor administrativo. Muitas vezes até por erro de informação da empresa. Por isso que é importante
o cidadão mensalmente acessar o site do INSS, baixar o aplicativo, que ele também, por esses canais, ele confere mensalmente os depósitos, os pagamentos que a empresa faz para o INSS, para saber se a empresa está realmente pagando, porque a empresa recolhe do salário daquela pessoa e é obrigada a repassar aquilo para o INSS. Se por algum problema a empresa não repassa para o INSS, aquele cidadão está inadimplente. Então, muitas vezes é um erro de comunicação da empresa para o INSS e que o cidadão fica conferindo isso mensalmente ou regularmente, a chance dele ter esse problema é bem menor. Então, é interessante que todo cidadão que está nos ouvindo entre, se cadastre no aplicativo Meu INSS e confira o extrato das suas contribuições sociais, que a gente chama do Sistema do Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS. E ele pode acompanhar isso mensalmente. Isso é bom, isso já muda esse perfil, esse paradigma de que o médico do INSS é esse vilão, quando na verdade ele é o anjo protetor, não é? Através dessas informações que está dando agora, daquele cidadão que, ao exercer sistematicamente, de forma adequada, cumprindo a lei, fiscalizando, inclusive, porque tem muitas empresas que não repassam isso, e isso é um crime, né, de impropriação indébita, onde você recolhe do colaborador e não repassa ao INSS. E pode fazer denúncia também ao Ministério Público do Trabalho. Exatamente. O cidadão ele pode denunciar não só ao próprio INSS, tem um sistema de ouvidoria para isso. Esse sistema de ouvidoria ele acessa também pelos mesmos canais ou pela internet. Poderia nosso diretor colocar novamente esses... É o site do INSS, que é o www.inss.gov.br, o telefone, a central de atendimento, 135, e o aplicativo Meu INSS. Existe o sistema de ouvidoria lá, que ele pode fazer esse tipo de denúncia. O cidadão ele também pode fazer esse tipo de denúncia no Ministério do Trabalho e também na Delegacia Regional do Trabalho e no Ministério Público Federal, quando a empresa dolosamente faz esse tipo de procedimento, de que se apropria daquela verba do cidadão e não repassa isso para o INSS. Então, para o INSS, o cidadão ele ficará inadimplente, porque o INSS nunca recebeu nada daquele cidadão. Um fato é este, Irapuã, que existem as doenças e existem os doentes. Quer dizer, o locutor é diferente do jogador de futebol. Mas isso acontece também, às vezes, com determinado tempo de benefício. Ou seja, o médico assistente diz que você, para recuperar daquela patologia, é necessário passar 180 dias. Quando ele vai para o INSS, o perito dá 30 dias. E aí, o que é que vale mais? Como é que pode se conformar esse usuário para que ele saia satisfeito e não taxando o médico da Previdência como vilão, novamente? É uma pergunta muito interessante, assim, porque naquele pensamento anterior, como a medicina ela não é exata, vários médicos podem decidir diferente. Quando essa decisão conflitante ela ocorre nesse campo trabalhista, tem um problema. Porque como é que um médico disse que eu tenho que me afastar 60, o outro disse que é 180 e a perícia só dá 30? Quem é que a empresa ou que o INSS vai seguir? Qual dos três? Para disciplinar isso, existe uma lei. A lei que diz qual é a hierarquia das decisões médicas, ou seja, qual é a decisão médica que deve prevalecer sobre a outra. A gente tem até um exemplo de uma pirâmide de qual é a decisão que precisa prevalecer sobre a outra. Então, no topo é a Lei 605 de 49, que diz que no topo da decisão, aquela decisão que deve prevalecer sobre as outras é do médico perito ou do INSS ou da junta do município, se a perícia for na junta do município, ou da junta do estado, se for perito da junta do estado, é do médico do serviço de perícia. Abaixo do médico do serviço de perícia, ou seja, descendo o grau de hierarquia, é do médico do serviço e da indústria. Abaixo do médico do serviço da indústria está do médico do trabalho da empresa. Abaixo do médico do trabalho da empresa está o médico do SUS, tanto em esfera federal, estadual, municipal. E abaixo do médico do SUS, aquela decisão que vale quase nada, está do médico assistente. Para o paciente, ele tem uma visão contrária dessa pirâmide, porque o paciente imagina, olha, o meu médico que me acompanha há tantos anos, que sabe o que eu tenho, me disse que eu preciso me aposentar por invalidez. Mas chegou lá no INSS, o INSS só me deu 60 dias. Então, o perito só me viu uma vez, nunca me viu na vida. Como é que ele decide diferente do meu médico?
por essa questão legal. A lei diz que a decisão que deve prevalecer quando duas decisões médicas são conflitantes, hierarquicamente, seguindo a hierarquia, quando você só tem o perito e o médico assistente, é do médico perito. Pelo fato de que o perito decide por essa questão legal, técnica legal e relacionado à profissiografia. O que é isso? É conhecendo aquela profissão da pessoa, sabendo qual é o impacto que aquela doença causa sobre a profissão. É aquela imagem do locutor e do jogador de futebol. Aquele mesmo problema vocal, para o jogador de futebol não vai afastar o trabalho, mas para o locutor pode até aposentá-lo por invalidez. Nós vamos para o intervalo. Aqui nós estamos com o doutor Irapuã, médico da Previdência Social, perito, e são interessantíssimas todas essas informações. Você não vai se afastar daí, porque a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já.